Donald Trump planeja deportar imigrante para países terceiros. Quer entender? Assista com a gente na matéria. A administração de Donald Trump está desenvolvendo uma estratégia para deportar imigrantes para países terceiros, caso seus países de origem se recusem a aceitá-los, de acordo com fontes próximas ao processo. Essa lista de possíveis destinos inclui as Ilhas Turks e Caicos, as Bahamas, Panamá e Granada. Se implementada, essa medida pode resultar na realocação de milhares de imigrantes para nações com as quais eles não têm vínculos, sem falar na língua local ou na familiaridade com a cultura desses países. Ainda não está claro se esses migrantes teriam permissão para viver e trabalhar nos locais para onde seriam deportados, nem como a administração Trump planeja pressionar diplomaticamente ou economicamente esses países para aceitar tal medida. Durante seu primeiro mandato, Trump já havia implementado uma política semelhante em 2019, enviando imigrantes para a Guatemala como parte de um acordo que obrigava o país a acolher solicitantes de asilo dos Estados Unidos. Esse programa de deportação forçada continuou em menor escala até 2020, mas foi interrompido devido à pandemia. A prática gerou processos judiciais movidos pela União Americana pelas Liberdades Civis e outras organizações de direitos dos imigrantes que continuam a discutir a questão na Justiça Federal. O problema se intensifica com países como Venezuela, Cuba e China, que resistem em aceitar de volta seus nacionais. Essa resistência tem levado os Estados Unidos a liberar migrantes que, por ordens judiciais, não podem ser detidos indefinidamente, mesmo que tenham uma ordem de deportação. A nova proposta de deportação para países terceiros busca contornar essa situação e apoiar a meta de Trump de realizar a maior operação de deportação da história dos Estados Unidos. Além disso, o governo Trump planeja pressionar o México para aceitar migrantes não mexicanos deportados dos Estados Unidos, utilizando a ameaça de tarifas como possível incentivo para a cooperação do país. A administração tem como objetivo realizar a deportação dos migrantes em até uma semana após sua prisão, uma medida que, segundo as fontes, aceleraria o processo de deportação. Já foram feitas aproximações com países como Turks e Caicos, Bahamas, Panamá e Granada para discutir acordos relacionados a voos de deportação dos Estados Unidos. O governo panamenho, porém, declarou que não comenta sobre rumores e só abordará o tema após a posse de Trump. Bom, os especialistas alertam que, embora a medida para acelerar a deportação pode gerar tensões diplomáticas muito grandes e levantar questões legais e humanitárias, ainda não há uma resposta oficial dos governos dos países mencionados sobre a aceitação ou não dos imigrantes deportados, mas o Panamá já indicou que só discutirá o tema diretamente no governo depois da posse nos Estados Unidos. Eu acho polêmico, acho muito polêmico, porque é uma decisão. Eu fico pensando como é que ele vai conseguir fazer com que os países aceitem países que não fazem, imigrantes que não fazem parte da sua comunidade. E como assim os países mencionados não querem aceitar os seus cidadãos de volta para os seus países? Muito estranho, né? A Venezuela não quer aceitar os seus cidadãos, os venezuelanos e outros países não querem aceitar os seus cidadãos de volta. Eu acho a forma como Donald Trump está fazendo para forçar, principalmente o México, a aceitar alguns voos direto para lá, é justamente fazer com que o México feche mais as suas fronteiras, como eles fizeram com relação a exigir da população brasileira, né, dos brasileiros, um documento de validação para que possa entrar no México. Isso começou a acontecer no meio da pandemia, em 2022, quando o México decidiu que você precisava emitir um documento para poder entrar no México. Isso também já ajudou bastante na questão da imigração ilegal. Mas como o Donald Trump vai fazer isso, é uma questão que mexe muito com as estruturas, né, aqui nos Estados Unidos. Está se comentando muito sobre esse assunto e eu não faço a menor ideia de como é que vai ser feito. Mas eu acho polêmico mandar para pessoas que não são daqueles países, que não falam as línguas daqueles países,
para forçar os países a aceitarem outras pessoas dessa forma, eu não sei se isso seria uma forma muito boa, viu? Nem sempre o fato de você ser republicano ou ter um pensamento que seja muito alinhado com relação aos Estados Unidos e aos republicanos dos Estados Unidos quer dizer que você concorda com tudo, com todas as decisões que essas pessoas tomam. Eu não concordo com essa decisão. Eu acho que é uma decisão arbitrária, que não faz parte de uma boa comunicação diplomática entre os países. E da mesma forma como os Estados Unidos não quer ser forçado a aceitar imigrantes entrando ilegalmente aqui nos Estados Unidos, não é de bom tom, não é minimamente viável que se retire esses imigrantes daqui e mandem para outros países dos quais eles não fazem parte. Se um imigrante entrou dentro dos Estados Unidos de alguma forma e ele quer resolver isso mandando de volta para os seus países, tudo bem, faz parte das leis americanas em que você vai querer fazer a limpeza que você quer fazer nos Estados Unidos. Isso pode ter alguns impactos, pode ser discutível, pode se discutir o que é certo, o que é errado, o que vai ser legal, o que vai ser ilegal, nesse sentido dentro dos Estados Unidos. Mas daí obrigar os outros países a aceitarem imigrantes lá, sendo que isso é inaceitável, até mesmo pelo próprio Donald Trump, eu acho errado. Eu acho muito errado, não acho isso diplomático, não acho isso correto e, particularmente, não aprovo essa medida. O tribunal mantém lei de alienação do TikTok e enfrenta proibição nos Estados Unidos. O TikTok, popular aplicativo de compartilhamento de vídeos, enfrenta a possibilidade de ser banido nos Estados Unidos em 19 de janeiro de 2025. A decisão decorre de uma lei aprovada em abril, conhecida como Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act, que proíbe aplicativos controlados por adversários estrangeiros de operarem no país. Um painel de 3 juízes rejeitou em 6 de dezembro os argumentos do TikTok, de sua empresa controladora, ByteDance, e de um grupo de usuários que alegavam que a lei violava os direitos de liberdade de expressão garantidos pela primeira emenda. O governo dos Estados Unidos argumentou que a legislação não mira o conteúdo do TikTok, mas sim a propriedade do aplicativo, devido a preocupações de segurança nacional. Segundo a decisão judicial, leis de segurança nacional da China permitem que o Partido Comunista Chinês exija dados de empresas como a ByteDance, potencialmente colocando em risco informações sensíveis dos usuários americanos. Este caso envolve um governo estrangeiro que ameaça distorcer a liberdade de expressão em uma plataforma importante, destacou o parecer judicial. Embora o TikTok tenha negado manipular conteúdo a mando do PCC, os juízes notaram que a empresa não apresentou uma defesa clara sobre essas alegações, considerando-se o silêncio relevante e impressionante. O TikTok sinalizou sua intenção de apelar à Suprema Corte dos Estados Unidos, mas não está claro se a corte aceitará o caso antes do prazo de 19 de janeiro. A empresa também declarou que o regime chinês não permitirá que a ByteDance venda o aplicativo para uma empresa estrangeira, tornando a situação ainda mais complexa. Bom, a situação legal do TikTok aqui nos Estados Unidos é complicada. A empresa pode depender de possível intervenção da Suprema Corte para evitar que a imposição de legislação que requer a venda do aplicativo até um certo prazo. Espera-se que a decisão saia antes da posse do novo presidente, Donald Trump, contribuindo para a complexidade do cenário. Donald Trump já se manifestou contrário ao TikTok por questões de defesa nacional nas suas primeiras eleições, nas eleições de 4 anos atrás, e voltando para um novo cenário, isso pode complicar a situação. Alguns influenciadores já estão pedindo para que os seus seguidores migrem para o Instagram, alguns influenciadores aqui dos Estados Unidos migrem para o Instagram aos poucos, para que caso essas medidas sejam tomadas, eles estejam protegidos e continuem com seus materiais salvos e podendo continuar com seus trabalhos. O cenário político dos Estados Unidos também
tem impactado as decisões legais. Durante a campanha, o então presidente Donald Trump, eleito, manifestou-se contra a proibição... o então presidente eleito manifestou-se contra a proibição do TikTok, não o Donald Trump, mas Joe Biden, apesar de anteriormente ter tentado forçar a venda do aplicativo em seu primeiro mandato. Fiz a avaliação errada aqui, deixa eu ler direito, peraí. O cenário político dos Estados Unidos também tem impactado as decisões legais e as discussões legais. Durante a campanha, o então presidente eleito manifestou-se contra a proibição do TikTok, apesar de anteriormente ter tentado forçar a venda do aplicativo em seu primeiro mandato. Então, estamos falando de Donald Trump. Essa posição variável gera incerteza sobre o futuro do TikTok. Essa é uma informação que estamos colhendo do site O Antagonista, e a situação do TikTok é um reflexo das tensões mais amplas entre os Estados Unidos e a China, sobretudo no campo tecnológico. Essa disputa de evidência em várias indústrias tem afetado empresas de tecnologia que atuam globalmente. O TikTok se tornou um símbolo das preocupações sobre o risco de segurança nacional relacionados aos produtos tecnológicos estrangeiros. A competição entre as duas potências envolve questões complexas como inovação tecnológica, segurança de dados e concorrência de mercado. Existe também um debate crescente sobre o controle de informações e a privacidade dos consumidores em nível global, para que pode influenciar as políticas adotadas por diversos países. No futuro, o TikTok nos Estados Unidos está um pouco incerto. É possível a intervenção da Suprema Corte, que pode ser crucial, mas ainda resta ver como a ByteDance irá lidar com esses desafios. As crescentes tensões políticas entre as duas potências certamente moldarão o destino da empresa e do aplicativo aqui nos Estados Unidos. Quem acompanha de perto a situação espera que as decisões chaves de definição, que definirão o papel do TikTok e outras plataformas tecnológicas em um mundo atualmente interconectado, seja da melhor maneira possível. Com atenção global voltada para questões de tecnologia e privacidade, o TikTok pode se tornar um caso emblemático e como política e negócios que se entrelaçam na era digital nos Estados Unidos e na China. Bom, eu acho que o TikTok para o mercado americano ele é importante financeiramente falando, mas também a preocupação com a questão da força nacional, a questão dos direitos de preservação da identidade dos americanos é uma preocupação muito grande com relação a tudo isso, a toda a tentativa que o TikTok e a China trazem de querer colher as informações americanas por causa dessa guerra tecnológica que já é travada há muitos anos entre a China e os Estados Unidos. Então, por um lado, a questão do mercado, que é muito importante para o mercado americano, o TikTok é muito importante para os influenciadores que geram receita, que pagam taxas aqui, com o que ganham com o TikTok, empregam muitas pessoas também, mas também há que se pensar sobre a segurança nacional, pelo que os Estados Unidos têm enfrentado ao longo desses anos. A melhor decisão vai ser tomada logo, logo, principalmente em relação depois do dia 20 de janeiro, com a posse do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A gente vai ver qual vai ser essa decisão. Qualquer uma delas, eu espero que seja o melhor para a população, né? Ache um meio termo de preservar as identidades e toda a privacidade da população americana, usando a tecnologia para que esses dados sejam preservados e, ao mesmo tempo, mantendo o TikTok para que as pessoas continuem ganhando seu dinheiro, os influenciadores continuem mantendo os seus empregos, mantendo os empregos dessas pessoas que trabalham para eles, porque o crescimento financeiro dessas pessoas fazem muito bem para a nossa população e ajuda também na economia. Que tomem a melhor decisão. Bom, agora eu gostaria de chamar a atenção para vocês
Não se esquecerem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, porque é muito importante a sua participação. Essa matéria que vocês acabam de ver, está também presente no nosso site www.qcenews.com, www.qcenews.com. Lá você encontra as principais matérias do Brasil e do mundo, política nacional e internacional, entretenimento e muito mais. Não deixe de participar. www.qcenews.com e você vai participar com a gente. Olha, gente, eu vou trazer para vocês agora mais uma matéria e dicas de economia e investimento com Charles Verdun. Trump faz uma advertência direta aos países do BRICS. Nada de substituir o dólar ou enfrentarão tarifas de 100% e adeus à economia americana. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, usou sua rede social, o Truth Social, para exigir que os membros do BRICS, incluindo Brasil, China e Rússia, abandonem qualquer ideia de criar uma moeda que substitua o dólar no comércio internacional. Trump foi enfático: podem procurar outro otário, porque qualquer país que tentar substituir o poderoso dólar deve dizer adeus aos Estados Unidos. O alerta acontece em meio aos esforços do Brasil para promover pagamentos em moedas locais no bloco que agora conta com 10 membros. Em outubro, o presidente Lula defendeu que o BRICS avance nesse tema e reduza a dependência do dólar, especialmente com o Brasil assumindo a presidência do bloco em 2024. Como o BRICS vai reagir a essa ameaça? Continuamos acompanhando esse desdobramento. Fique conosco. Ficamos aqui com o QCE News, mais esse episódio na nossa avaliação semanal. E eu gostaria de agradecer você pela presença, por estar com a gente mais uma vez. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, é muito importante a sua participação. Você também pode acompanhar mais sobre o nosso trabalho nas nossas mídias sociais, no TikTok, no Instagram e também na rede X, com a nomenclatura QCE News. Ficamos por aqui, até na próxima quarta-feira com mais um resumo semanal do QCE News. Um forte abraço e até lá. Não se esqueça, curta, compartilha, se inscreva no canal, participe com a gente.